Queridos irmãos, eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias ou acessarem no livro de Gênesis, capítulo 4, a partir do versículo 1. Tendo em vista que nosso pastor não está conosco hoje pela manhã o pastor Davi trouxe a palavra e agora à noite estarei falando aquilo que Deus tem falado comigo há alguns dias e estarei ministrando aos irmãos nesta noite. Veja do seu lado se há alguém sem Bíblia, você que nos acompanha também pela internet. Acesse a Bíblia para que todo mundo possa ler a palavra de Deus nesta noite. Todos encontraram? Amém? Acho que tem gente ainda que está precisando encontrar. O livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, meus irmãos. Então é fácil de encontrar. Leiamos. Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: Por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito, mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Caim disse a Abel, seu irmão: Vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. O Senhor disse a Caim: Onde está Abel, o seu irmão? Ele respondeu: Não sei. Por acaso sou o guardador do meu irmão? E o Senhor disse: O que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. E agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força. Você será fugitivo e errante pela terra. Então Caim disse ao Senhor: Meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Eis que hoje me expulsas da face da terra, e da tua presença terei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem se encontrar comigo me matará. O Senhor, porém, lhe disse: Não. E se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. E o Senhor pôs um sinal em Caim, para que, se alguém viesse a encontrá-lo, não o matasse. E Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. Amém? Até aqui. Vamos orar. Senhor, te agradecemos mais uma vez pelo privilégio que nós temos de estar na tua casa nesta noite, te louvando, te servindo, Deus. E eu te peço, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações nesta noite. O Senhor tem liberdade para falar a cada um de nós. Pedimos que o Senhor molde o nosso coração para estarmos sempre sensíveis a ouvir aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. E é nessa oração que eu te faço, que eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nesse tempo que estamos celebrando ainda o mês da juventude, Deus, desde o início do mês, quando soube que pregaria neste culto, essa mensagem tem vindo ao meu coração, tem entendido Deus falar, essa é a mensagem que você deve falar neste culto. E vamos falar sobre 2 jovens aqui, Caim e Abel, 2 irmãos. E o tema desta mensagem, nesta noite, é para alegrar o coração de Deus.
como nós, servos do Senhor, podemos alegrar o coração do nosso Deus. E um certo autor chamado Warren Wiersbe, ele faz uma afirmação a respeito do que Shakespeare diz, que é o seguinte: Shakespeare estava certo, temos muitos papéis a interpretar ao longo da vida, e de tempos em tempos nos relacionamos com pessoas diferentes e enfrentamos situações adversas. E o Wiersbe complementa: o importante é que deixemos Deus escrever o texto da peça, escolher o elenco e dirigir a apresentação. Se não o levarmos em consideração e tentarmos fazer nossa própria produção, a história terá um final trágico. Nesse texto que nós acabamos de ler, de Gênesis 4, nós vemos o primeiro assassinato da história da humanidade, o primeiro assassinato da Bíblia. E dessa história triste que nós acabamos de ler, de um irmão tirando a vida do seu outro irmão, a gente pode tirar muitas lições, e eu gostaria de compartilhar algumas delas com você nessa noite. Em primeiro lugar, para alegrar o coração de Deus, nós precisamos oferecer o melhor ao Senhor. Nesse caso, nós vemos dois filhos de Adão resolvendo ofertar ao Senhor Deus. Não foi um sacrifício pedido por Deus, mas foi uma atitude voluntária dos dois irmãos. Não foi um sacrifício para pedir perdão pelos seus pecados. O que está implícito aqui é o sentimento de gratidão deles para com Deus. E o pastor Isaltino Gomes nos diz que a ideia de ofertar algo a Deus já estava na mente humana. Pensemos nisso porque hoje em dia pensamos em culto como receber algo de Deus. No Antigo Testamento, o culto é dar algo a Deus. Ninguém apareça perante mim de mãos vazias. E uma pergunta que ele faz aqui nesse texto, e eu gostaria de deixar para a reflexão minha e de todos vocês: com que coração adoramos a Deus? Com que coração prestamos culto a Deus? Por vezes nos preocupamos muito com a forma de culto e nos esquecemos da integridade espiritual que Ele deve se manifestar em nós. Um grande professor meu do seminário, pastor Luiz Saião, que esteve aqui conosco em novembro do ano passado, ele diz o seguinte: todo problema começa num culto. É estranho dizer isso. O primeiro assassinato começa num culto dedicado a Deus. Isso nos mostra que a mera relação religiosa cultiva não é garantida de verdadeira espiritualidade. Abel foi um rapaz aceito por Deus porque ele escolheu dar o melhor a Deus. Para Abel, Deus era uma pessoa muito especial na sua vida. Ele achava que, por Deus ser uma pessoa tão especial na sua vida, Deus merecia o melhor. E ele traz para Deus o melhor como oferta. Assim como damos, em algumas vezes, um presente muito especial para pessoas que amamos. Pessoas que amamos, nossos pais, nossos irmãos, a gente gosta de dar um presente especial, algo que seja marcante. E nesse momento nós vemos Abel dando a Deus algo que fosse marcante, o que fosse o melhor para ele. E para ele, Deus não merece uma qualquer atenção. Deus merece uma atenção especial. Ele, por sua vez, não revela uma relação de gratidão a Deus, que é o início do problema espiritual que nós vemos aqui. E nos mostra a diferença da verdade e a diferença da falsa religião. A religião verdadeira se fundamenta na gratidão a Deus. É um reconhecimento, um retorno do próprio Deus. A Bíblia nos mostra a história do leproso samaritano, que depois de Jesus tê-lo curado, voltou até Jesus para o que, irmãos? Para agradecê-lo. Esse é o princípio da gratidão. Saião diz também que para Caim, Deus é uma pessoa simplesmente comum e normal. Qualquer pessoa que considere Deus uma pessoa comum e normal não é digna de nada especial. Está caminhando nos passos de Caim. Deus vê o nosso coração, meus irmãos. Não vê apenas a nossa aparência.
Vocês se lembram quando o profeta Samuel foi em busca do substituto de Saul, a casa de Jessé, e ele achou que o primogênito de Jessé seria o rei de Israel. E Deus disse a ele: eu vejo o coração e você vê a aparência. Deus vê o coração, Deus não vê apenas a oferta. O que é dar a Deus o melhor que temos? O que é dar a Deus o melhor no que somos? Será que é trazer uma grande oferta ao Senhor? O que seria uma grande oferta? Para Jesus, a oferta da viúva pobre foi a maior de todas as demais ofertas, porque ela deu tudo o que ela tinha. Ela simplesmente deu. E Deus tem recebido o nosso melhor. O melhor é o primogênito, é representado pelas primícias, que é o primeiro fruto, o que Abel fez. O melhor é fruto de um coração sincero diante de Deus. Diante de Deus não basta a nossa sinceridade e as nossas boas intenções, pois o melhor também é o fruto das nossas prioridades. Se Deus é o primeiro, se Ele ocupa o primeiro e mais importante lugar no coração, Deus merece o melhor. Assim sendo, vale a pena perguntar a nós mesmos: estamos oferecendo o nosso melhor a Deus? Estamos oferecendo o melhor do nosso sustento a Deus? O dízimo é um exemplo. Ele é separado como primícia do Senhor. Estamos oferecendo a Deus o melhor da nossa agenda, do nosso tempo. Temos tempo para tantas coisas. A nossa vida ela é muito corrida, sabemos disso, mas temos tantas outras coisas às vezes que se tornam prioridade e Deus não. Então estamos oferecendo a Deus o melhor da nossa agenda, do nosso tempo. Sei que na época que vivemos recente de pandemia, muitos acabaram perdendo seus trabalhos e muitas pessoas acabaram trabalhando também mais do que o normal. E isso fez com que também muitas pessoas que perderam seus trabalhos tivessem que se reinventar, precisaram começar do zero. Outras pessoas, infelizmente, não voltaram mais para as igrejas. Isso é uma coisa que aconteceu em todo o mundo. E algo que me faz refletir: quantas pessoas tiveram que descobrir dons e talentos neste tempo? Porque para Deus, às vezes, que dá o nosso talento, que dá o nosso dom, nós não damos o melhor para Ele. Estamos oferecendo a Deus o nosso melhor, os nossos dons, os nossos talentos que Ele nos concedeu. Nós nascemos sem saber nada, e Deus que foi quem deu os talentos e dons de cada um de nós. Outra pergunta que eu faço para você refletir nessa noite: estamos oferecendo a Deus o melhor na nossa devoção? Você tem buscado a Deus todos os dias da sua vida, ou somente aos domingos, somente aos sábados, às quartas-feiras? Você ora porque você se comprometeu em ler a Bíblia, ou somente para cumprir um protocolo, ou somente para colocar na sua agenda: Bíblia, ok, lido; oração, ok, lido? Ou você ora e lê a Bíblia porque você quer ser uma pessoa diferente? Ou você tem um tempo com Deus porque você quer ser uma pessoa diferente? Você quer ter intimidade com Deus porque você deseja ouvir a voz dEle, mostrando o caminho que você deve seguir? Estamos oferecendo a Deus o melhor culto que podemos oferecer. Em Hebreus 11:4 diz que Abel ofereceu a Deus uma oferta melhor do que a de Caim por causa da sua fé. Assim, com isso, aprendemos que é pela fé que oferecemos a Deus o nosso melhor. Entregar uma oferta quando não faz a menor falta é uma coisa, mas entregar uma oferta crendo que não vai fazer falta porque Deus suprirá é outra coisa. Ontem, no nosso encontro dos pequenos grupos em Capungópolis, estava falando com os jovens da nossa igreja sobre o quanto nós precisamos oferecer o nosso melhor a Deus. Não somente
de estar nas atividades da nossa igreja, não somente de estar nos pequenos grupos, não somente de estar num acampamento, mas nós precisamos oferecer o melhor a Deus em todas as ações e reações da nossa vida. Porque algo que me faz refletir muito, e creio que em você também, Deus deu o melhor dele por nós. E por que nós não damos a Deus o melhor da gente? Também é pela fé que oferecemos a Deus as primícias e não o resto. É pela fé que oferecemos a Deus aquilo que é do Senhor. A viúva pobre deu muito mais do que eu e você juntos, porque ela deu tudo que ela tinha. Ela deu tudo que ela tinha. Ela deu pela fé que ela tinha em Deus, de que Deus supriria as suas necessidades. Não sei se você está com a sua Bíblia aberta, mas no capítulo 4, nos versículos 4 e 5, vai dizer o seguinte: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. A nossa vida, ela tem sido aceita ou ela tem sido rejeitada por Deus? A sua vida tem sido aceita ou ela tem sido rejeitada por Deus? Em segundo lugar, para alegrarmos o coração de Deus, precisamos também, meus irmãos, guardar o nosso coração. Guardamos o nosso coração para Deus quando damos ouvidos à sua voz e quando damos ouvidos à sua palavra. Saião diz que o pecado cresce e se amplia quando não damos atenção a Deus. Sempre nos damos mal quando negligenciamos as advertências de Deus. O assassinato começou no coração de Caim. 1 de João 3,15 diz que todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Caim irou-se fortemente, ele ficou irritado com Deus, ele teve uma atitude muito infantil perante Deus. Melhor teria sido se Caim tivesse perguntado a Deus: Deus, por que da minha rejeição? O que eu preciso melhorar? O que eu preciso corrigir? Aqui está uma arrogância que impede a pessoa de se emendar, não consultar a Deus, nem de se incomodar, nem de saber onde errou. Quer dar uma impressão de que é o bom e de que merece a aceitação de Deus. Caim deveria dominar seu pecado, a inveja e a mágoa, e não o pecado dominar Caim. Infelizmente, Caim não dominou o pecado, como nós sabemos, e o seu pecado o dominou e acabou pecando, arruinando a sua própria vida. Cultivar sentimentos negativos é um perigo muito grande, meus irmãos. Caim deixou raízes do mal em seu coração, cedendo ao pecado, ao sentimento da ingratidão. Caim desce uma escada que o faz perder tudo o que ele mais desejava. O assassinato teve origem no culto errado, na falta de gratidão. E eu queria deixar uma reflexão para vocês: como que você cultua Deus? Qual o lugar que Deus tem na sua vida? Você trata Deus com desprezo? Gálatas 4:7 vai dizer que se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se procedermos bem, se procedermos de acordo com a vontade de Deus, certamente seremos aceitos por Ele. Caim ficou maquinado o mal no seu coração. Ele montou um plano em seu coração e por isso convidou o seu irmão para ir ao campo. E como está o seu coração nessa noite? Como está o seu coração desde que você chegou aqui? Como está o seu coração no seu relacionamento dentro da sua própria casa? Como está o seu coração no seu relacionamento com o seu marido ou com a sua esposa? Como está o seu coração no seu relacionamento com o seu irmão ou com a sua irmã? Ou a sua irmã ou seu irmão em Cristo? Há alguma raiz de amargura contra o seu irmão dentro de você, que você precisa ser tratado? Há um tempo atrás, alguns anos atrás,
Estava eu na minha antiga igreja e eu precisei sair a pé para buscar o meu carro que estava num lugar um pouco distante da igreja. Creio que eu tinha deixado o carro para lavar. E essa história eu já contei para a juventude, o pastor Davi há um tempo atrás contou essa história, mas eu acho que é importante contar porque eu não sei se você estava nesses dias. E deu a hora de pegar o meu carro, eu saí, fui atrás, fui caminhando até o Lava Jato. E ali encontrei uma irmã da igreja. E aquela irmã me abordou, eu falei com ela: olá, minha irmã, como é que a irmã está? E naquele momento que eu perguntei a ela como ela estava, ela virou para mim e falou: não estou bem. E eu perguntei a ela: mas o que aconteceu? O que eu posso ajudar a irmã? O que eu posso contribuir? E ela começou a falar de problemas que ela tinha na família dela, uma amargura, uma raiva, um rancor muito forte. E o que mais me chama a atenção nessa história foi quando eu perguntei a ela no final: minha irmã, há quanto tempo isso aconteceu? Porque pela forma como ela estava me contando, parecia que tinha acabado de acontecer. E infelizmente aquela história que aquela irmã estava me contando, ela tinha acontecido simplesmente há 20 anos. Imagina você passar 20 anos com rancor, com mágoa no seu coração. Se você precisa pedir perdão a alguém, se você precisa se reconciliar, não saia daqui hoje sem se reconciliar com quem você precisa se reconciliar. Não deixe a mágoa, a raiva tomar conta de você. Essa irmã, ela não vivia há 20 anos. Ela não tinha paz há 20 anos. E essa história de Abel, ela nos fala ainda hoje. Hoje essa história, ela influencia muitas gerações por causa das atitudes dele. E queria perguntar a você: qual é o legado, qual é a herança que você e eu estamos deixando para as gerações futuras? Será que alguém vai se lembrar de nós quando nós morrermos, que nós éramos homens e mulheres tementes a Deus, aceitos por Deus? O que as gerações que virão depois de nós falarão ao nosso respeito? Você já parou para pensar nisso? Sabe qual foi a avaliação dos reis de Israel e Judá receberam nas gerações que vieram depois deles? Fizeram o que era reto e o que era mal aos olhos de Deus. As gerações que vieram disseram que eles fizeram o que era reto e o que era mal aos olhos de Deus. De que maneira vamos influenciar as gerações futuras, a nova geração da nossa igreja? De que maneira vamos influenciar o Recife? Deus não nos colocou aqui à toa. Se você é membro ou congregado dessa igreja, é porque Deus tem uma missão para você. É porque Deus quer usar você na expansão do reino dele. Como vamos influenciar a nossa sociedade? A nossa fé vai influenciar as próximas gerações, a nossa fé vai influenciar os filhos e os netos de vocês, meus futuros filhos, futuros netos. A nossa fé vai influenciar. Quando eles passarem por alguma provação, nossos filhos e netos, será que eles serão motivados a perseverarem, por se lembrarem da fé que nós temos, por se lembrarem de como a gente agia diante das provações que estavam à nossa frente? A nossa dedicação levará os nossos filhos e netos a oferecerem a Deus o que temos de melhor. Abel morreu cedo e ele não teve oportunidade de constituir a sua família, não teve oportunidade de ter filhos, não teve oportunidade de ter netos. E mesmo assim, Abel influenciou as gerações que vieram depois e influenciará as próximas gerações também. Abel se tornou um referencial de alguém que agradou ao Senhor com a sua oferta, alguém que confiou plenamente no Senhor. Deus quer usar a sua vida para influenciar essa geração.
as gerações que vierem, Deus quer te usar para influenciar os outros a terem confiança, a terem fé nele, para influenciar os outros a se decidirem a Deus de tal forma que alegre o coração de Deus. E de Caim, nós também aprendemos que as grandes coisas sempre começam pequenas. O nosso leve afastamento de Deus hoje poderá fazer um tremendo estrago amanhã. Por isso que a gente precisa estar firmado com Cristo. Por isso que a gente precisa orar, por isso que a gente precisa ler a Bíblia, mas de todo o nosso coração. Quanto mais a gente ora, mais próximo de Deus nós estamos. E quanto menos você ora, mais longe dele você está. Com Caim, ainda aprendemos que o nosso Deus é um Deus justo, mas sempre arruma uma maneira de manifestar a sua graça. Esteja certo de que, seja qual for a sua situação que você possa estar passando nesta noite, Deus quer manifestar a graça dele na sua vida. Gostaria de convidar você a abaixar sua cabeça e orar comigo. Fale com Deus onde você está. Senhor, eu tenho errado e eu não tenho dado o melhor a Ti. Preciso de mais uma chance, Deus. Preciso da Tua graça na minha vida, na vida da minha família. Tem muitas coisas que precisam ser refeitas e revistas na minha vida, no meu dia a dia. Eu preciso ser um servo melhor. Eu preciso servir mais a Ti na igreja, nas atividades da igreja. Preciso prestar um culto melhor ao Senhor. Mas, Deus, eu também preciso de milagres na minha família. Meus relacionamentos estão péssimos, porque a amargura, rancor, o ódio tem tomado conta da minha vida. Ou você anda na corda bamba com Deus, não tem tido uma experiência com Ele, não quer ter um relacionamento com Ele, está na igreja, mas está afastado dEle. Ele está te chamando para se reconciliar com Ele. Deus merece o nosso melhor e Deus quer que a gente guarde o nosso coração. Qual a decisão que você vai tomar nessa noite? Para que a partir de amanhã, a partir de hoje, você já coloque em prática. Eu não sei, mas você no mais íntimo do seu relacionamento com Deus, você sabe. Ele sabe o que você precisa nessa noite. Às vezes você está com dificuldade e é difícil para você. Lembre-se, o teu Deus, Ele te ajuda. Peça a Deus forças. Deus, eu não sei como dar o meu melhor, então me dá estratégias. Deus, opera na minha vida, opera na vida da minha família. Por favor, opera no futuro das gerações da minha família. Que os meus filhos e os meus netos sejam tementes a Ti, sejam pessoas que façam a diferença por onde passam com os valores do Teu reino, Deus. Consagre a sua família a Deus, ore pela sua família, ore por você. Peça a Deus para Deus te ajudar.